Aleluia. Deus de Israel, nosso Deus, está presente aqui entre nós. O Senhor falou: onde tiver 2 ou 3, eis que eu estou. No meio deles, quando estiverem reunidos em meu nome. Senhor, eu invoco o seu santo nome neste lugar, em cada coração. E que a luz do seu evangelho brilhe, Senhor, nos nossos corações, aqueles que ainda estão cativos. Pai, na escuridão possa brilhar a luz, a tua luz, Senhor. Eu oro por mim e por esta igreja nesse momento, por todos quantos nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Eu gostaria de falar que as palavras da minha boca é parte do Salmo 19, mas que foi incluída nessa música pelo autor. E, irmãos, essa música fala de uma parte da vida dos judeus muito triste. Embora a gente canta, né, alegre, dançando, embora esta música ela foi regravada com esse ritmo mais alegre, é uma letra que fala de um momento muito triste do povo de Israel. E é claro que ninguém canta eu fui escravo para Babilônia, porque é um momento desesperador, né? Um momento que eles estavam ali, como descreve este salmo. Eu quero enfatizar nessa noite, a pedido do pastor Carlos, o versículo 2, que diz: nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Nos salgueiros, que há no meio dela, né? No meio da Babilônia, penduramos nossas harpas. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Imaginando que a harpa seja o seu talento, a harpa seja a sua alegria, a harpa seja a sua capacidade. Aonde está a tua harpa? É a pergunta que eu tenho para você e que é o tema também deste momento de reflexão que nós vamos ter aqui hoje nesse culto. Aonde está a sua harpa? Aquelas pessoas, aqueles judeus, eles estavam ali não por vontade própria. Eles não escolheram estar ali, eles foram carregados. Estavam ali. Eu pedi para o Gabriel colocar o salgueiro, uma foto para a gente ter uma ideia, né? Tem vários tipos de salgueiro, mas o salgueiro é uma árvore que ficava à margem do rio da Babilônia, e a harpa é mais ou menos assim, como essa figura. A harpa, ela é um dos instrumentos mais antigos da Bíblia. Você pode ver na sua Bíblia, no livro de Gênesis, se você quiser depois olhar, né? O livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 21, já fala de harpa, já fala de instrumentos musicais. Também o livro de Jó, capítulo 30, versículo 31, o livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, também, embora a cronologia da Bíblia não é como estão na ordem da Bíblia, né? Gênesis, Levítico. Então, Jó é um dos primeiros, se não o primeiro, muita gente diz que é o primeiro. Livro de Jó, capítulo 30 a 31, já fala desse instrumento musical, a harpa, que é um instrumento de corda. Também tem a lira, que é similar, né? Tem as suas variações. E Davi, o rei Davi, que escreveu muitos salmos, ele era um exímio tocador de harpa. Tanto é que ele
chamado pelo rei, pelo reino, pelas pessoas responsáveis pelo reino, do rei Saul, que precedeu o reinado dele, para que ele tocasse harpa para o rei, na época, o rei Saul. Porque ele se sentia atormentado, o rei Saul. Enquanto Davi dedilhava a sua harpa, olha a importância, vocês que tocam um instrumento, olha a importância. Às vezes a pessoa simplesmente fazer um som, um hino de louvor a Deus, e olha o poder, os demônios indo embora, sendo expulsos. Então, Davi, isso está para você que gosta de olhar, né, de checar, 1 Samuel 16, 23, no Antigo Testamento, é onde fala que Davi tocava o seu instrumento, e a harpa, e os demônios fugiam, e o rei tinha alívio. E a harpa, para o instrumento musical, para o músico, é algo muito importante. Se a pessoa que toca um instrumento bem, eu já conheci músicos que ninguém podia nem encostar, que ele virava uma fera, né? Saxofonista, ninguém encostava no saxofone porque desafina, porque tira do lugar certíssimo, e muitos deles muito perfeccionistas, porque eles querem que o som saia perfeitinho. Agora, o que faz a pessoa imaginar? Imagina alguém saqueando uma casa, o dono da casa tem que sair dali à força, expulso, e a pessoa só consegue levar uma coisa. E essas pessoas aqui, que estão descritas no Salmo 137, escolheram carregar com elas a sua harpa, o seu instrumento. Imagina você, numa situação que você só pode levar uma coisa. Você levaria o quê? O seu celular? Você levaria a Bíblia? Você levaria uma garrafa d'água? Né? Tinha umas pessoas para te levar embora, para matar, para acabar com tudo. Ia queimar. Era a situação ali dos hebreus. Eles estavam ali. Nabucodonosor, à época, que era o rei da Babilônia, queimou as casas. Matou as pessoas na frente uns dos outros. Era horrível a situação. Então, me impressiona nesse salmo, eles terem passado por tudo que eles passaram até chegar àquele momento que eles estavam ali naquele rio. Alguns estudiosos dizem que eles estavam ali porque eles eram forçados a abrir canais, né, naqueles rios, Eufrates e Tigre, que hoje a Babilônia é o Iraque, né? E eles estavam ali forçados, com trabalhos forçados, abrindo canais, e eles estavam ali no momento de descanso e pensando. No momento, quem sabe, que eles tinham ali para ficar naquela margem do rio, e eles, naquele momento, começavam a chorar. Mas chorar não é aquele choro de sair uma lagriminha, porque você vê no texto, ali nós chorávamos. Sim, nós chorávamos. Aquele choro que abre a boca e grita, de dor no seu coração. E eles se lembraram de Sião. Sião era Israel, a terra da adoração a Deus, a terra aonde eles conseguiam tocar suas harpas e os hinos de Sião. Um dos hinos de Sião é o Salmo 46, Salmo 47 também, 48. Os salmos são hinos, são músicas, letras de músicas que se cantavam em Sião. E ali, só para você mentalizar uma situação, eles estavam escravos, eles estavam chorando, eles estavam muito tristes e se lembrando de um momento do passado, no momento em que eles eram felizes e não sabiam.
A graça de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Você pode estar pensando, o que isso tem a ver comigo, né? Com a minha vida. E é sempre importante a gente saber que a palavra de Deus, ela se aplica a nós. Por mais que ela tenha sido escrita há muito tempo atrás, há algo que a gente pode aplicar na nossa vida. E a graça de Deus, ela é perdoadora. Quando nós cometemos algum pecado, algum delito, o sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purifica ao nós, assim que a gente se arrepende daquilo que a gente fez. Mas o povo de Israel estava ali, naquele lugar, naquela tristeza ali, naquele desespero, muitos com as famílias que foram assassinadas, muitos com as suas casas queimadas, muitos viram muitos horrores e sendo maltratados e ainda zombados. Porque o próprio fato deles pedirem para cantar, quer dizer, as músicas, todo mundo sabia que as músicas de Sião eram músicas de Deus. Salmo 46, que é um hino de Sião, o que fala? Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente. Aí o inimigo, canta aquela música lá, que Deus é o seu socorro. E rindo, né? Cadê ele que você está aí? É meu escravo e trabalha para mim, sofrendo aqui na Babilônia. Canta aí as músicas lá de Sião. A vergonha é associada, né, ao pecado. E nem sempre nós sofremos porque pecamos, mas neste caso do povo de Israel, esse episódio narrado, essa história do povo, é porque eles pecaram e foram rebeldes contra a palavra do Senhor. Deus mandou Jeremias, se você ler no livro de Jeremias, se você ler os profetas contemporâneos de Jeremias, eles avisaram o povo muitas vezes que eles seriam castigados pela sua rebeldia e desobediência. E você vê o livro de Jeremias, todos os capítulos, Deus falando: voltai para mim e vivei, se arrepende, eu sei os caminhos que eu tenho para você, eu sei que os meus pensamentos são pensamentos de paz, meus pensamentos são pensamentos bons. Você vê o tempo todo Deus falando para o povo: por favor, saia deste comportamento que vocês estão, porque eu sei que eu quero dar para vocês o melhor que se pode dar. O livro de Isaías, também o profeta que profetizou ao povo, o Senhor Jesus faz o Senhor Deus faz aquele desabafo. Ele fala assim: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo me obedecesse, eles comeriam o melhor dessa terra. Então o Senhor estava com aquela tristeza de ver um povo que não queria dar ouvidos a Deus. O que isso tem a ver comigo e com você? Muitas vezes o Senhor insistiu, e quando Jeremias falava para o povo de Israel, Deus usando a boca do profeta Jeremias, que o Jeremias foi chamado muito novo, e Jeremias tinha na sua boca as palavras de Deus. Muitas vezes quando ele chegava diante do povo, o povo não dava ouvidos, uns viravam as costas, outros mentiam, ou enganavam aos demais seus irmãos, dizendo que Jeremias não falava da parte de Deus. Muitos profetas falavam exatamente o contrário que Jeremias estava falando. Jeremias falava: Deus vai levar esse povo cativo, e o povo falava: não. Outros profetas falavam: não, nada disso, o povo vai ter paz, né? E aí Jeremias falou: não, vai ter guerra, vocês vão ser invadidos, vocês vão para o cativeiro. Aí vinham outros profetas e falavam: não, vai ter paz. E o Senhor falou: ai daqueles que dizem paz quando não há paz. E o que isso tem a ver comigo e com você? Aquele povo era um povo religioso, um povo que chamava pelo nome de Deus,
Na palavra de Deus fala que Jeremias às vezes pregava. Você lendo ali Jeremias, você vê como o povo tinha diversas reações, mas uma delas era: nossa, Jeremias, que palavras maravilhosas, você sabe pregar mesmo. Só que viravam as costas e continuavam a vida deles, como eles queriam viver, desobedecendo a Deus, tendo outros deuses, fazendo o que queria fazer. Muitas vezes a pessoa religiosa, ela acha que a vida cristã são algumas regras. Então, o crente não bebe, não fuma, ok. Então, eu sou fantástico porque eu não faço isso. Ou, eu não roubo, eu trabalho. Não estou dizendo que essas coisas são certas de fazer. O que eu quero dizer é que servir a Deus não pode ser taxado, colocado dentro de uma caixa e falar: eu vou na igreja todos os domingos. Aquele povo de Israel fazia isso. Aquele povo de Israel sabia e conhecia a palavra de Deus e tinha vivido os milagres. Mas quando Deus verdadeiramente falava com eles, eles não mudavam a sua atitude. E a consequência foi parar nesse Salmo 137, foi parar junto aos rios da Babilônia, chorando. E Deus fez o máximo para impedir, mas o povo tampou os seus ouvidos. Quantas vezes o Espírito Santo fala aos nossos corações coisas que a gente tem que mudar, mas a gente não quer, não gosta, só não quero, pronto. E continua a vida, como se, sempre fosse ter paz. E o Espírito Santo trabalha no sentido de convencer a mim, convencer a você, de que o caminho de Deus é o caminho melhor, que nós não devemos dar ouvidos a pessoas que não amam a Deus em primeiro lugar. Mesmo que essa pessoa é religiosa, mesmo que aquela pessoa se diga crente. Para isso a gente tem que conhecer a Bíblia. Para isso a gente tem que conhecer e reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus. Estou cansando vocês? Não? Mas eu queria cansar, então eu vou. Irmãos, é tão maravilhoso esse salmo, porque esses que estavam ali, muitos eram músicos. Eles levaram no momento mais difícil da vida deles, conseguiram levar a sua harpa, que só isso eu já acho fantástico, né? É só Alice, você só com o seu teclado lá, no momento de desespero, vou salvar meu teclado. Eles salvaram a harpa deles e penduraram. Muitos dizem, os mais poéticos, que esta árvore, por causa dos seus ramos caídos, assim, no sentido de que está caindo lágrimas, sabe? Chorando. Muitos associam que os salgueiros também choravam, quando o povo lamentava, claro, poeticamente falando. Mas depois eu fiquei olhando, quando eu li, fiquei olhando, é mesmo, parece que a árvore está chorando. Você já cantou alguma vez, parece que a árvore está no ritmo da sua música? Na casa da minha mãe, ela tem muitos passarinhos, E quando a gente põe louvor, os passarinhos começam a cantar junto. E a Bíblia diz que a natureza exalta o nome do Senhor, Então é só um pensamento de um poeta para a gente pensar, O salgueiro, ele estava ali naquele momento presenciando as lágrimas do povo que não quis ouvir a voz de Deus. Estava sofrendo porque não ouviu a voz de Deus, porque foi rebelde. E lembrando de Sião, lá em Sião é que eu era feliz. Só que quando estava lá, não lembrava de Deus. Irmãos, vamos acordar. Eu e você, vamos acordar. Amém. Nós estamos ouvindo a voz de Deus? O Senhor Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A harpa,
que eu acho muito lindo é que eles não ficaram revoltados e quebraram a harpa, né? Eles podiam ficar revoltados, falar, pegar o violão ou o que fosse. Olha o que adiantou eu servir a Deus, então quebrar, né? Chutar o instrumento, jogar no rio da Babilônia lá. Não quero mais saber. Mas eles não destruíram os instrumentos. Eles penduraram os instrumentos. Aonde está a sua harpa? Você está dedilhando os seus dons, você entrega para Deus, você tem os seus ouvidos, que pode ser a sua harpa, porque aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, esse é o que ama a Jesus. Jesus falou, quer saber? Eu quero saber se alguém me ama, é quando ele me ouve e faz o que eu estou falando. E quando a pessoa usa a sua harpa, o seu talento, os seus ouvidos e dedica ao Senhor, usa, coloca em movimento, faz parte do corpo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aqueles que se isolam, ele contribui contra a verdadeira sabedoria. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu já sei tudo que vai ter lá na igreja, já sei o que tem no estudo bíblico, depois eu vejo lá no WhatsApp, depois eu vejo na internet. E ele não vem se reunir como corpo. Não porque não possa, mas porque simplesmente não acha importante. Ou se vem de domingo já está muito bom. Aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele se empenha em participar daquilo que ele pode participar, com o que o pastor falou do evangelismo, no movimento do corpo. A pessoa se empenha e fala, não, vamos salvar a alma mesmo aqui em Dallas, vamos salvar as vidas, porque é para isso que o Senhor nos chamou, né? Então ele se programa para poder participar. Ou como a irmã Renata falou, as irmãs estão mudando o seu jeito de ser, por causa que elas se envolvem. Elas estão o quê? Tocando a sua harpa. Mas aquele que só pendura ali, fala, o dia que der, eu toco ela, deixa lá, tomando pó, né? O dia que for, como for, eu estou cansado, e aquelas desculpas que a gente já sabe. Mas a harpa pendurada não é de tudo um caso perdido. A harpa pendurada quer dizer, um dia eu vou sair dessa situação. Vocês concordam comigo que o pessoal não jogou a harpa fora porque eles sabiam. Um dia eu vou tocar novamente os hinos de Sião. Eu quero chamar você que pendurou a sua harpa por qualquer motivo, decepções, às vezes alguém te feriu, te envergonhou, alguém te humilhou, alguém mentiu, te traiu, quem sabe, te decepcionou, até um líder espiritual que você confiava. E aí você falou, também quero saber de nada. Você pendurou o seu instrumento. Que Deus agora esteja tocando seu coração e de todos que estão ouvindo, para passar para um outro estágio, de tomar a sua harpa novamente, afinar, né? Não esquece de afinar. Afinar com o som do céu e cantar novamente os hinos de Sião. E também tomar o exemplo dos nossos irmãos do Novo Testamento. Porque essa história é uma parte muito triste. Originalmente esse hino que nós cantamos aqui, ele foi era cantado em forma de lamento, né? Lamento de Israel. Babilônia não é um lugar onde nós devemos estar. E toda essa parte, esse momento que eles viveram, era de muita tristeza. Mas no Novo Testamento existe um exemplo de pessoas, nossos irmãos, que viveram momentos de tristeza e de dor. O nome deles, Paulo e Silas. Estavam presos, não porque fizeram coisas erradas, como foi o caso do povo de Israel, né? Estavam
estavam ali cativos porque fizeram coisa errada. Mas Paulo e Silas não, eles foram presos por pregarem o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. E aí, uma situação preso, como também cativo, qual é a nossa situação, a nossa reação? A gente começa a reclamar. Logo eu, tanta gente para quebrar o pé nos Estados Unidos da América. Logo eu. Fui a sorteada, tinha 300 pessoas ali naquele gelo, naquele dia, né? Ou a gente reclama, ou a gente ora, ou a gente louva. E o momento, ou a gente tem dó da gente, né? Tem pessoas que ficam com dó de si mesmo. Pobre eu, por mim, como dizem os americanos. E não se deixa consolar pelo Espírito de Deus. Não se deixa ser restaurado pelo Espírito Santo, pela palavra. E fica, nossa, acho que eu nasci para sofrer mesmo. E começa a reclamar. Mas Paulo e Silas, os nossos irmãos queridos, estavam ali presos. E não só bastasse ser preso, que já é horrível, eles apanharam ainda. Às vezes eu lendo a Bíblia, né, dá uma dor no coração quando Paulo, o apóstolo, lhe fala o número de chicotadas que ele levou. Cada uma ele sabia, porque é tanta dor. Contava mais uma, mais uma. E ali preso naquela masmorra fria, sem comida, sem Wi-Fi, imagina. Eles começaram a louvar hinos ao Senhor. Começaram a dar glória a Deus e cantar ali, naquele sofrimento. E para a surpresa de todos, quem sabe até deles mesmos, as cadeias começaram a se quebrar e abrir. Aleluia. Irmão e irmã, pega a sua harpa. Onde está a sua harpa? Mais uma vez, imaginando que é o seu talento, o seu amor a Deus, a sua obediência. Começa a louvar, como Paulo e Silas. Porque aí o cativeiro vai quebrar. As portas vão se abrir. Deus vai te dar força para você passar no caminho que você precisa passar. E você vai entrar aqui no Salmo 126, versículo 2. Que é um salmo que fala de um momento em que eles saíram da escravidão. Aquele mesmo povo que estava junto aos rios da Babilônia. Salmo 126 fala assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, quando nós fomos libertos do cativeiro, da opressão da Babilônia, aconteceu uma coisa. A nossa boca se encheu de sorriso. Glória a Deus. Nós começamos a sonhar de novo. Quem sabe você nem sonha mais. Seu coração está tão endurecido com as decepções do dia a dia. E uma mais importante diz assim: a nossa língua se encheu de cânticos. Aleluia. O povo, quando era cativo, eles falavam assim: como nós vamos cantar hino de Sião? Como? De que jeito? Quem sabe você fala: como eu vou louvar? Olha a minha situação. Não tenho força para louvar. Não tenho ânimo. Mas quando o Senhor restaura a sorte, a nossa boca se enche de louvor. Que o Senhor esteja quebrando nesse momento todo o cativeiro. Todo o cativeiro de mente. Quem sabe quantos anos
A gente vem à igreja e é apenas religioso, mas nunca nasceu de novo. Nunca. Não sabe o que é nascer da água e do Espírito, nunca se libertou do pecado, nunca amou a Deus de verdade, nunca teve um prazer verdadeiro de levantar a mão e cantar, apenas cantava no embalo de todo mundo, porque todo mundo está cantando por obrigação, porque tem que ir à igreja. Mas quando o Senhor livra do cativeiro, Salmo 40 diz assim, irmãos: quando eu pus a minha esperança no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor. Renova a sua força. O Salmo 40 diz: Ele me tirou de um lodo, né? Tirou aquele povo de Israel daquela margem, daquele rio, daquele choro. E a Bíblia diz: firmou os meus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Saiba, meu irmão, que quando Deus te perdoa o seu pecado, Ele não lembra mais. Você sai do lodo, seus pés escorregando, e Ele te coloca numa rocha firme, uma caminhada, como nós cantamos aqui com a Alicia. Eu vou em frente, caminhando, porque o meu Jesus está vivo. Queridos, o Salmo 40 diz: o Senhor me tirou do lodo e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos tirou do lodo do pecado, mas quem sabe por um momento da vida, as pessoas começaram a olhar mais para si mesmos, se sentir atraídos pelas coisas do mundo, e esqueceram de ti, Senhor. Quem sabe alguém pensa: não tem mais jeito, não há nenhuma culpa maior do que o amor de Deus e da sua misericórdia, que se estende além do Senhor. Essa é a chance que o Senhor está te dando, está me dando, de colocar esse cântico na nossa boca, de pôr novamente a nossa esperança no Deus de Israel. Onde está a tua harpa? Afina a tua harpa agora, não é hoje, é agora. Afina quer dizer: eu me coloco diante de Deus naquilo que eu desafinei, ou seja, aquilo que eu não segui a voz do Senhor. Que o Senhor possa me afinar e me colocar no bom caminho. Perdoa quem você tem que perdoar, e retoma sua caminhada com esse novo cântico que o Senhor está colocando nas nossas bocas agora. Se coloque em pé, vamos louvar aquele hino. Coloca na sua boca. Eu quero orar por você mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de sermos apenas religiosos, ó Pai. Oh Deus, incorrigíveis, pessoas que quando são corrigidas levam para o lado pessoal. Senhor, aquele povo de Israel, o Senhor Jesus falava para eles que eles não eram filhos de Abraão, não. Eles eram filhos do diabo. Mas Pai, em nome de Jesus, todos quantos receberam a Ti, Senhor Jesus, Tu deste o poder de serem feitos Teus filhos. Oh Senhor, restaura a nossa sorte nesse instante. Eu clamo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Junto aos rios da Bíblia.